Justiça define plantão no Carnaval de Belo Horizonte. A capital deve reunir mais de 6 milhões de foliões pelas ruas. Todos serão atendidos a tempo e modo e com a urgência que as medidas de plantão exigem. Mutirão em Governador Valadares analisa processos por dano à água após rompimento da barragem de Fundão. STF suspende processos sobre atrasos e cancelamentos de voos em todo o país. A gente te explica os motivos. E a história da mineira que inspirou o Dia do Voto Feminino. Ela acompanhou, todo esse movimento feminista, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio. É agora, aqui, no Justiça em Questão. Olá! Janeiro chega ao fim e a capital mineira já está em ritmo de carnaval. O aquecimento dos blocos já começou em várias regiões da cidade. Com o crescimento do público a cada ano, o TJMG se reuniu com instituições parceiras para alinhar o plantão especial durante a festa. Veja na reportagem de Fabrício Veloso. Um carnaval seguro para quem vai se divertir e também trabalhar. Com esse objetivo, membros dos poderes executivo e judiciário se reuniram na sede da Corte Mineira para alinhar os últimos detalhes do plantão da Justiça durante o Carnaval de Rua de Belo Horizonte. Magistrados e representantes da BH Trans, da Belotur e das Polícias Civil e Militar de Minas Gerais traçaram os procedimentos de logística e segurança para os 5 dias de folia na capital. O plantão de juízes, servidores e funcionários do TJ começa na noite de 13 de fevereiro, sexta-feira de Carnaval, e termina na quarta-feira de cinzas, no dia 18. É uma festa muito grande e, assim como nos últimos anos, o Judiciário está 24 horas à disposição. Na questão da infância e juventude, tanto em relação às questões infracionais, como também o comissariado da infância e juventude, na fiscalização de bares, restaurantes, na fiscalização de hotéis, na questão das concessões de viagem. Também, como o carnaval, o mundo não para por causa do carnaval, o plantão cível para as medidas urgentes também vai estar funcionando. Então, nós estamos bem preparados. Serão atendidas as demandas mais urgentes, aquelas que não podem esperar até o fim do recesso. Habeas corpus, mandados de segurança, prisões em flagrante e análise de concessões de liberdade provisória. Também estão contemplados pedidos de busca e apreensão e medidas cautelares, cíveis ou criminais. Para isso, o plantão vai ficar concentrado na Secretaria de Audiências de Custódia, no bairro Lagoinha, região central de BH. A expectativa é de que a cidade receba mais de 6 milhões de foliões. E, para isso, um esquema especial de segurança e mobilidade está sendo traçado entre o Executivo e o Judiciário. Nós iremos fazer com que o transporte do local de trabalho até a residência e vice-versa seja seguro, mesmo nos locais onde há concentração de blocos. Tanto as demandas de urgência que entrarem durante o plantão pelo nosso sistema operacional, que é o EPROC, quanto as demandas urgentes de pessoas que forem presas e forem levadas ao juiz de garantia, todos serão atendidos a tempo e modo e com a urgência que as medidas de plantão exigem. No ano passado, o plantão resultou em mais de 300 audiências de prisão em Minas Gerais. Este ano, só na capital, cerca de 10 mil policiais militares farão o patrulhamento durante o feriado. E, de acordo com a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, serão 638 blocos de rua, além de 13 escolas de samba e 14 mil ambulantes nas vias públicas da cidade. É o maior número que nós já tivemos até hoje. A gente dialoga com todo mundo que é impactado, porque fomenta o turismo, fomenta a economia da cidade. E a gente traz aí uma cidade reconhecida, não só por outros títulos que Belo Horizonte tem, mas também pela grandeza do carnaval. E você, folião, curta o carnaval, mas não descuide da sua segurança. O Poder Judiciário recebeu mais de 87 mil processos ligados ao rompimento da barragem da mineradora Samarco, em Mariana. A barragem de Fundão se rompeu em 2015, deixando 19 mortos
e um rastro de danos ambientais. Em 2025, foram mais de 35 mutirões para analisar esses processos no estado. O trabalho continua em 2026. Em Governador Valadares, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais está realizando mais um mutirão para analisar os processos de indenização por dano água decorrentes do rompimento da barragem do Fundão em Mariana. A iniciativa busca reduzir o número de ações por meio de acordos. As audiências são realizadas na sede da OAB-MG em Governador Valadares. No mutirão do ano passado, foram analisados mais de 12 mil processos, com índice de acordo superior a 66%, resultando em mais de 123 milhões de reais em indenizações às vítimas da interrupção do fornecimento de água após a contaminação do Rio Doce. Os processos judiciais sobre atrasos e cancelamentos de voos estão suspensos em todo o país por determinação do Supremo Tribunal Federal. Entenda agora na reportagem. Entre tantos números e destinos, o momento diante do painel é sempre de preocupação. Será que está tudo certo mesmo com meu voo? E não é raro encontrar quem já tenha enfrentado transtornos causados por atrasos, mudanças e cancelamentos. Esse ano foi muito ruim para a gente. Eu fui com minha família e a gente teve que esperar por 3 horas, foi horrível. Principalmente de São Paulo para cá, a gente tem bastante atraso, né? Cancelamento de voos, atrasos aí constantes. A Ludmila e o Orcione perderam a conexão para a Bahia. O casal viajava a trabalho de Joinville, em Santa Catarina, para Vitória da Conquista. Mas um contratempo com a aeronave em São Paulo complicou tudo. O avião chegou em Confins com 2 horas de atraso. Eu perdi meu voo, sou médico, tem cirurgias amanhã cedo, tem pacientes aguardando. Depois de tentativas com as 2 empresas aéreas, o casal foi informado que conseguiria embarcar sem ter de pagar por uma nova passagem. Mas só no dia seguinte. Olha, eu não sei se foi a melhor forma porque ainda não está 100% resolvido. Viagem a trabalho, de férias, dos sonhos. Voar envolve muita expectativa e quando algo dá errado é pura frustração. Não por acaso, grande parte das histórias mal sucedidas com voos tem como destino a justiça. É crescente o número de processos envolvendo empresas aéreas em todo o Brasil. Só nas unidades do Juizado Especial de Relações de Consumo em Minas Gerais, foram 9.116 novas ações sobre atrasos e cancelamentos de voo de janeiro a setembro de 2025. Quase 5 mil delas somente na capital. Para padronizar todas as ações judiciais em território brasileiro, o Supremo Tribunal Federal suspendeu por tempo indeterminado todos os julgamentos relacionados à questão, para que os ministros possam, enfim, definir se eles vão seguir o Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, mais difundido entre os cidadãos, ou o Código Brasileiro de Aeronáutica. A determinação para suspensão partiu do ministro Dias Toffoli. A medida atende a um pedido da Azul Linhas Aéreas, autora de um recurso, e da Confederação Nacional do Transporte, admitida como interessada no processo. O argumento é o tratamento desigual em casos idênticos, o que, para as empresas, compromete a isonomia e sobrecarrega o sistema de justiça com demandas repetitivas. Elas dizem ainda que o volume grande de ações interfere na competitividade delas. Na decisão, o ministro Toffoli avalia que suspender os processos até o julgamento definitivo do recurso no STF é uma medida conveniente e oportuna e pode evitar tanto a multiplicação de decisões conflitantes quanto a situação de grave insegurança jurídica daí decorrente, que atinge empresas e consumidores. O desembargador Nilton Teixeira Carvalho, da 13ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, lembra que um instrumento da suspensão é usado com frequência e é importante para dar mais alinhamento e segurança jurídica. Basta pensar que nós somos uma federação. Então, a uniformidade da jurisprudência faz parte do pacto federativo. Quando há divergência nas decisões, nesse caso há um conflito de lei, Código
Brasileira da Aeronáutica e Código de Defesa do Consumidor. Então, o Supremo fala, não, aplica esse ou esse. Agora, casos que ela está diretamente envolvida por omissão, por negligência ou por imperícia, sim, ela continua arcando danos morais, Código de Defesa do Consumidor. Bom mesmo é ir e voltar de viagem sem imprevistos e levar na bagagem só experiências positivas e boas lembranças. Foi assim com a família do Sérgio, que está voltando para Blumenau depois de conhecer algumas cidades barrocas de Minas Gerais. Assim, Tiradentes, Ouro Preto, impressionante. Surpreendeu, não é? Surpreendeu nossas expectativas. A suspensão dos processos segue por tempo indeterminado. No próximo bloco, as ações da Justiça para garantir o acesso das pessoas em situação de rua aos seus direitos. Até já! O Brasil tem mais de 350 mil pessoas vivendo em situação de rua. Esses cidadãos têm mais dificuldades de usar serviços de saúde ou até mesmo de conseguir um trabalho, por exemplo. O Poder Judiciário e várias instituições parceiras têm projetos para mudar essa situação. Vanderlei tem 45 anos, mais da metade desse tempo morando nas ruas. Veio do Paraná para Belo Horizonte em busca de uma vida melhor e nunca conseguiu. Ele quer voltar para a terra natal, mas até lá conta com a ajuda de um dos centros de referência da população de rua da capital mineira. Estou me abrigando nos espaços do governo, cada lugar que estou passando. A alimentação é das ações sociais ou às vezes dependendo da Centro Pop, dependendo do albergue, está dando para acudir minha situação de rua. Todos os dias, cerca de 450 pessoas em situação de rua são atendidas pelo Centro Pop Rua. Aqui, elas recebem café da manhã e da tarde, lavam roupas, usam os banheiros, tomam banho e até acessam a internet. O centro também oferece atendimento psicossocial e jurídico. A nossa perspectiva enquanto serviço de proteção social, especial, é o alcance protetivo desse público que hoje utiliza as ruas enquanto um espaço de organização ou que já tem uma trajetória de vida nas ruas aí de longa data. Jaqueline foi parar nas ruas aos 12 anos, quando a mãe adotiva morreu. O Centro Pop Rua e a acolhida noturna nos albergues ajudam, mas não aliviam a difícil realidade. Aos 53 anos, ela não perde a esperança de realizar o seu maior sonho. Uma casa. Uma casinha, não precisa ser grande. Um lugar para escolher da chuva, do frio, da friagem. Hoje, mais de 350 mil pessoas vivem nas ruas das cidades brasileiras. A maioria são homens, negros e com baixa ou nenhuma escolaridade. Depois de São Paulo e Rio de Janeiro, BH é a capital com o maior número de pessoas em situação de rua. 6 para cada 1.000 habitantes. Os dados foram reunidos pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, da UFMG, baseados no CAD único do governo federal. Mas esse número pode ser ainda maior. Historicamente, nós temos várias questões, mas principalmente conflitos familiares. Conflitos familiares, questões de saúde mental. A maior parte afunda na questão das drogas, se tornam dependentes químicos, mesmo assim, e também ocasiona problemas de saúde mental já na rua. Então, esse quadro tende a aumentar na rua porque a rua é um espaço muito violento. Para entender melhor essa realidade, diversas entidades ligadas aos direitos das pessoas em situação de rua se uniram para fazer um diagnóstico dos problemas e das demandas vivenciadas todos os dias por essas pessoas. Representantes de instituições públicas e do terceiro setor mapearam a população de rua de 4 cidades mineiras: Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia e Belo Horizonte. O trabalho foi coordenado pelo Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis. Violência, preconceito e falta de acesso aos direitos básicos foram os principais problemas identificados.
Na hora que a gente faz essa aproximação, a gente percebe o quê? As pessoas querem trabalhar, as pessoas querem estudar e as pessoas querem moradia. Eles falam muito, eles reclamam muito do preconceito, eles reclamam muito da solidão. Então, um pedido que eles fazem muito: olhem, conversem conosco. Que infelizmente essa é uma realidade presente na cidade e que as pessoas que estão nessa situação são seres humanos, sujeitos de direito como todo e qualquer um de nós. Mas que direitos são esses? Direito à moradia, direito à saúde, né? Direito ao emprego, direito ao trabalho. E quando você não consegue acessá-los por falta de informação, por vários obstáculos que acontecem na vida, numa situação dessa, por falta de documentos, por falta de moradia, então isso fica muito difícil para essa população mais vulnerável. Há 10 anos, o projeto Rua de Direitos oferece vários serviços para a população em situação de rua nas comarcas mineiras, uma forma de resgatar a cidadania. Esta iniciativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e de parceiros dos poderes judiciário, executivo e também do setor privado consegue, em um único dia, atender às principais demandas da Pop Rua. Mas a sociedade também pode ajudar. Quem dá o recado é o Jean Pierre. Ele vive nas ruas de BH há 15 anos. E o que ele pede? Mais empatia. Quem não está na rua, ajuda um pouco mais a população de rua, porque está precisando. E segundo, faça o possível e o impossível para não se encontrar na mesma situação que eu encontro hoje. Todas as informações sobre o projeto Rua de Direitos estão no site do TJMG, que você acessa agora pelo nosso QR Code, que está aí na tela. No próximo bloco, a mineira que teve papel fundamental para que as mulheres tivessem direito de votar nas eleições. Até já! Em 2026 é ano de eleições no Brasil. A população vai às urnas escolher representantes para vários cargos. Mas nem sempre foi assim. A gente relembra agora o início da conquista de um direito importante para as mulheres. E uma mineira teve participação tão especial que virou até medalha. Mulher vota em mulher? Ah, sim, eu confio muito nas mulheres, entendeu? Sempre que eu posso, eu voto nelas. Porque a mulher, ela se coloca no lugar da outra e as mulheres sofrem muito, né? Tem sim que votar, que eleger as mulheres e bola para frente, né? E seja o que Deus quiser. E dá para imaginar as eleições sem o voto das mulheres? Eu sempre voto, né? Mas nem sempre o meu candidato é mulher, não. É um grande avanço, né? Ter mulher na política porque está precisando, né? Ao olhar para o passado com as conquistas de hoje, parece impossível e inacreditável. Mas durante muitos anos da jovem República Brasileira, as mulheres estavam fora da cena política. Da mesma forma que as urnas nem sempre foram eletrônicas e passaram por vários modelos até chegarem ao atual, o direito ao voto nem sempre contemplou pessoas dos dois gêneros. E foi preciso persistência e muita luta para que todos os brasileiros, homens e mulheres, alfabetizados ou não, conquistassem o direito de votar. O voto feminino, em especial, foi uma das primeiras barreiras a serem quebradas. Não sem esforço e até certa teimosia. Na efervescência dos anos 20 do século passado, foram muitas as jovens senhoras que sonhavam em votar e serem votadas. A Constituição em vigor naquela época não incluía e nem excluía as mulheres com clareza. E foi por buscar na justiça que algumas delas se tornaram famosas pelo desejo de participar mais ativamente da vida política do país. Todos os brasileiros, pelo masculino universal, as mulheres estaram incluídas. Mas a professora Célia Pinto, no livro Uma História do Feminismo no Brasil, ela chama atenção, né, para que esse fato também pode estar relacionado à ideia de que o constituinte ou o legislador nem pensava que as mulheres poderiam ser cidadãs. Então, essa ideia de que todos os brasileiros têm direito, né,
cumprindo algumas condições, têm direito ao voto, poderia estar se referindo também apenas aos homens, né? Então, fica essa disputa, né? E eu acho que isso mostra também que uma estratégia bem sucedida dessas mulheres foi exatamente, né, ler a Constituição e demandar, a partir de se não há nenhuma exclusão explícita, né, por que não? Né? Então, eu acho que é o retrato também, né, de uma mobilização muito importante, que inclusive mostra que as leis elas podem ser interpretadas para incluir ou para excluir. Em Minas Gerais, há destaque para 2 nomes, Elvira Comel e Maria Ernestina Carneiro Santiago de Souza, mais conhecida como Mieta Santiago. Elas foram contemporâneas e se juntaram a outras vozes que já ecoavam pelo país, como conta a pesquisadora responsável pelo memorial do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Olha, ela era uma mulher muito acima, né, muito à frente do seu tempo. Ela estuda direito aqui em Belo Horizonte, né, vai se aprofundar depois em Paris. Mas ela era mais acadêmica, né, ela tinha um estilo mais acadêmico, né. Ela acompanhou, né, todo esse movimento feminista, né, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio. Era uma pessoa muito ligada. E se a lei permitia dupla interpretação, coube a um juiz entender que não havia nada que proibisse o voto feminino. Foi Gentil Nelaton de Moura Rangel, o magistrado do TJMG, que acatou um mandado de segurança que Mieta, advogada, intelectual e poetisa que era, escreveu de próprio punho. Que se torna, com esse gesto dela de peticionar a justiça, de se candidatar, né, a deputada federal, ela se torna efetivamente a primeira mulher no Brasil a exercer todos os seus direitos de cidadania. Né? Peticionar a justiça, ganhar, né? Se alistar como eleitor, se candidatar a cargo eletivo e votar. Ela exerceu todos, né? O que foi uma raridade. Isso foi em 1928. A história do Brasil e do voto feminino ainda passaria por reviravoltas. Logo chegaria a Revolução de 1932. A Constituição de 1934 definia com todas as letras o voto feminino, mas logo veio a ditadura Vargas em 1937, comprometendo a democracia e a representatividade, não apenas para as mulheres. Mas a luta dessas mulheres não foi em vão. Mieta Santiago, por exemplo, teve seu nome cravado na história, na política e na poesia. O amigo Carlos Drummond de Andrade a ela dedicou os versos. Mieta Santiago, loura poeta bacharel, conquista por sentença de juiz, direito de votar e ser votada. Para vereador, deputado, senador e até presidente da República. Mulher votando, mulher quem sabe chefe da nação. O escândalo abafa a mantiqueira, faz tremerem os trilhos da central e acende no bairro dos funcionários, melhor, na cidade inteira funcionária, a suspeita de que Minas endoidece. Já endoideceu. O mundo acaba. Reconhecida pela Câmara dos Deputados como a primeira mulher a se candidatar ao pleito legislativo nacional, a mineira, nascida em Varginha e criada em Belo Horizonte, tornou-se honraria. Desde 2017, uma medalha com o nome de Mieta Santiago é concedida anualmente a mulheres que se destacam em defesa dos direitos femininos no Brasil. As mulheres brasileiras são mulheres de luta, né, que desde sempre se mostraram muito aguerridas, né, e atentas aos seus direitos, né? Então, eu acho que é importante a gente recuperar, porque a gente fala muito dos desafios, a gente fala da desigualdade, né? Mas a resposta que as mulheres dão é uma resposta muito forte, muito importante nesse processo histórico todo. O Justiça em Questão de hoje se despede. Todas as nossas reportagens estão no nosso canal no YouTube, @TJMG Oficial. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até semana que vem. Tchau!